bem-vinda mais uma vez. Quero falar para o pessoal que está nos assistindo aí que a partir de agora, toda segunda-feira, eu e Deise Oliveira estaremos fazendo aqui a nossa live, falando um pouquinho da cabeça da gente, da nossa sanidade durante essa quarentena, que agora, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, sei que também aqui em São Paulo, Ceará, Pará e Maranhão, se não me engano, está estendido e aprofundado o isolamento em lockdown. Então agora só depois de 31 de maio, se eu não me engano, pelo menos a princípio, nós vamos ter bastante tempo para conversar aqui, principalmente sobre essa sanidade, que agora vai ter que se estender. Eu já estou parado há 2 meses. Não sei vocês aí em Brasília, mas a gente aqui está parado há uns 2 meses. Aqui também, Jansen, aqui a gente está parado. É. Oficialmente, assim, por força de decreto, um pouquinho menos do que isso, mas de forma geral estamos parados aí nesse tempo também. Muito bem, hoje a gente deixou para conversar, a gente marcou como assunto do dia de hoje, falar sobre a quantidade enorme de idosos que a gente encontra no meio da rua durante o isolamento. Você vai à rua, você encontra uma quantidade imensa de idosos. E aí eu te perguntaria, essa fuga de idosos durante a pandemia, durante a quarentena, isso seria teimosia, seria negação ou uma desesperança? Antes de falar isso, eu queria dizer o seguinte, algumas pessoas hoje falaram comigo assim, o tema não é dirigido a mim, eu não estou no grupo dos idosos, eu não estou no grupo da terceira idade, então eu não sou público-alvo do papo de hoje. E assim, nosso papo é para todos. Lógico. Para todos, sem exceção. Mesmo porque aqueles de nós que não estão inseridos no grupo da terceira idade, ou tem alguém da terceira idade com quem convive, ou vamos, se Deus quiser, chegar lá. O que seria um excelente privilégio. Né? Estamos caminhando todos para lá. Dúvida. Quem Sem tiver dúvida. o privilégio, eu lembro que a Tônia Carreiro dizia assim, olha, envelhecer é muito ruim, mas a alternativa é muito pior. Exatamente. E não é sem razão que ela foi tão longeva. Acho que é um privilégio chegarmos a essa terceira idade, ou então, portanto, se nós não tivermos na família ninguém muito próximo que esteja nessa faixa etária, estamos caminhando para lá, se Deus quiser. E todos nós, né? Temos alguém claro. da nossa família, dos Lógico. nossos amigos que estão lá. E, de qualquer forma, o nosso papo hoje engloba todo mundo, independente de idade. Então, assim, sobre idosos hoje, eu trouxe 3 pontos para a gente falar. Por que os idosos estão experimentando essa dificuldade, né? Um, por excesso de riqueza. Outro, pelos papéis que nós desempenhamos. E outro, eu queria que a gente abordasse um pouquinho a teimosia. Okay. A teimosia não estava nos meus planos hoje, mas quando eu passei o convite para a turma vir, e aí na nossa chamadinha tinha lá perguntando se idoso é teimoso, nos grupos de WhatsApp deu assim um bafafá muito grande sobre isso. Sobre a questão no meu também. No meu também. Então, vamos falar sobre a teimosia. Excesso de riqueza. Nossos idosos são muito ricos. Há 2 anos atrás, eu trabalhei com a minha mãe. Nós trabalhamos com idosos no SESC. Denise, eu conheci lá. Eles chamam esta turma de os mais vividos. Não são os idosos, não são a terceira idade, não é a melhor idade. Eles chamam de mais vividos. Eu acho isso fantástico. Uhum. Isso tem a ver com o nosso papo hoje do excesso de riqueza. Os idosos têm muita bagagem, muita experiência, muita vivência, muitos anos de vida e é muita coisa junto e acumulada dentro deles. E isso, às vezes, não cabe. Então, assim, muita riqueza, é muito excesso dentro. E vida é sempre movimento, vida é sempre fluxo. E quando a gente não está conseguindo deixar esse fluxo passar por nós, isso começa a acumular e meio que como se fosse explodir.
e precisa sair. E às vezes os nossos idosos estão assim, os nossos mais vividos estão assim. Há um tempo atrás, a gente tinha muito a cultura, o costume de sentar para ouvir nossos idosos. Eles eram os detentores da sabedoria, do conhecimento, e era costume que os mais jovens se sentassem para ouvir os mais vividos, para ouvir as histórias, para aprender. Hoje em dia, a gente perdeu um pouco desse costume. E quanto mais tempo eu vivo, e eu vou chegando na idade dos mais vividos, isso está muito acumulado, isso precisa sair. E eu acho que isso é uma coisa que chama muito os nossos idosos para procurar alguma coisa. Eu tenho que sair, eu tenho que me comunicar, até para ajudar isso a sair um pouquinho. Eu acho que esse é um dos motivos. Se eu não estou no grupo dos mais vividos, é uma coisa interessante da gente começar a ouvir um pouco mais os nossos idosos, ouvir as histórias, ouvir as experiências. Dependendo da idade, às vezes eles contam a mesma história repetidamente, às vezes não lembram que já contaram, ou até lembram, mas querem contar de novo. E a gente faz esse exercício de ouvir. E os idosos, ok, vamos lá, vamos contar, vamos... não precisa nem esperar muito e nem forçar muito a barra, porque o mundo e a vida carecem de conhecimento, em qualquer tempo que seja. Então tem sempre espaço, tem sempre oportunidade para isso. E olha, e de narrar 2 vezes, 3 vezes a mesma história, não precisa estar tão idoso não, porque eu canso de fazer isso já, viu? A gente Volta e meia eu começo a falar uma coisa e eu mesmo me pego, mas eu já falei sobre isso. Ou então a gente pergunta, eu te falei sobre isso? E a pessoa responde, não, umas 3 ou 4 vezes. Então, assim, todos temos. Uma outra coisa que a gente precisa olhar é a questão dos papéis que a gente desempenha na vida. Então, assim, nós desempenhamos papéis, né? A gente é filho, a gente é pai, a gente é cidadão, a gente é profissional, a gente desempenha uma série de papéis na vida. Antes disso e para além desses papéis, a gente precisa ter consciência sempre de quem eu sou. E se ainda não sei isso é uma coisa urgente para a gente começar a pesquisar. Quem eu de fato sou, para além dos meus papéis. Porque conforme a gente vai acumulando anos de idade, alguns papéis vão se tornando, vão diminuindo um pouquinho em demanda, né? Então, se eu sou mãe ou se eu sou pai de uma criança de 1 ano, a demanda está muito grande. Daqui a pouco, quando os filhos cresceram e começam a sair de casa, a demanda diminuiu. Então, se eu fiquei identificada muito só com o papel de mãe ou só com o papel de pai, a hora que meus filhos saem do ninho, quem sou eu? É verdade. Eu não prestei atenção em quem sou eu, e agora? O que é que me resta? Se eu me identifiquei demais com o meu papel do meu trabalho, e eu gosto de trabalhar e trabalho com afinco, com o passar dos anos, chega a aposentadoria. Eu já não sou mais tão demandada naquilo. E aí, o que sobra para mim? Então, assim, porque os papéis, na verdade, eles vão se alternando em termos de pertinência e até de importância dentro da existência da gente, né? Então, à medida que eu vou mudando de fase, esses papéis também vão se alternando. E em termos de utilidade, eu também vou perdendo também muito do meu papel. Porque eu sou pai, mas à medida que meus filhos crescem e se tornam eles mesmos pais, o meu papel muda, deixa de ser pai para ser avô, em vez de criar, de educar, eu vou estragar os netos, o papel inverte completamente, mas eu vou alterando. O importante é que eu saiba quem sou eu, esteja eu realizando o papel tanto de pai quanto de avô. Exatamente. Essa perda é que pode causar uma alternância de humor e de sensação de pertinência muito grande, né? E a gente saber que realmente isso, Jansen, quem nós somos. E aí eu posso transitar entre os papéis, mesmo enquanto eles ainda estão me demandando muito, nesse exemplo de eu ser mãe ou pai de uma criança pequena, que aí eu estou sendo muito demandada nesse papel, é eu saber transitar entre esses papéis, sem
me agarrar em um e achando que aquilo ali sou eu, sabendo que é uma das instâncias da minha vida. Quando a gente tem essa consciência de quem eu sou, fica muito mais fácil. E aí, em relação aos nossos idosos, se eu tenho, mesmo antes de estar na melhor idade, mesmo antes de estar no grupo dos mais vividos, se eu tenho essa consciência, fica muito mais leve eu chegar lá. Então, assim, alguns idosos conversam comigo e às vezes se queixam e falam assim, mas eu tenho meus filhos que agora são grandes e aí, ó, demoram a vir aqui em casa me visitar. Eu quero ver meus netos e cadê? Estão demorando muito a vir aqui. E quando a pessoa está muito identificada com aquele papel e aí está sofrendo muito em função disso, o que acontece muitas vezes é que quando o filho chega na casa desse pai, ao invés de ser um encontro de alegria e de amor, é um encontro de lamúria. Poxa, mas você demora muito a vir aqui, cadê você que não aparece? Eu fico aqui. E aí isso acaba afastando ao invés de aproximar. É porque enche de cobrança, né? Enche a relação de cobrança. E aí fala, mas você não está me dando atenção, mas você não está vindo muito aqui, você não está me procurando, você... E aí fica muita cobrança e acaba afastando. Então, assim, quando eu sei quem eu sou, né, antes e para além dos papéis que eu desempenho, eu vou vivendo a vida de acordo com isso. E aí, como você falou, a gente sabe transitar com mais tranquilidade entre esses papéis. Sim. E uma coisa que é muito bacana da gente ver é que, como eu falei, os mais vividos têm uma riqueza muito grande que às vezes os mais jovens não têm. Todo mundo que já viveu mais tem mais experiência do que quem viveu menos. Sim. E a gente pode aproveitar isso de uma forma muito legal. Então, assim, uma vez eu estava fazendo uma supervisão, eu faço supervisão de algumas pessoas que estão estudando a psicanálise, aí estão no processo de estágio e tal. E aí uma pessoa estava me falando que estava atendendo uma senhora, uma idosa, e ela estava justamente nessa queixa. E eu perguntei onde ela mora e tal, e fiquei sabendo de algumas coisas. E olha que coisa fantástica, e olha que coisa boa e útil da gente fazer. Se eu tenho toda essa bagagem, se eu tenho toda essa experiência, por que não compartilhar? Ao invés de esperar só quando meu filho, quando meu neto vem me visitar, por que não compartilhar? Então, assim, olha, na nossa vida corrida de hoje, não exatamente de hoje, que a gente está na quarentena, mas essa aqui de um pouquinho atrás, às vezes também as nossas crianças, uma das melhores coisas que existem na vida é a convivência com os nossos avós. Isso é verdade. Falta tremenda, não é só para os avós, é para os netos também. E às vezes eles não estão assim. Olha, gente, minha família está toda entrando aqui. Beijo, querido. Então, assim, olha, se eu tenho essa experiência toda, por que não compartilhar? Então, assim, tem gente dentro de hospital que está internado lá e que está sem visita. Se eu tenho toda essa bagagem, toda essa experiência, por que não ir lá fazer uma visita, doar um pouquinho do meu tempo, conversar, bater um papo? Se eu tenho, assim, olha, os netos que às vezes não têm essa condição de estar tão perto dos avós, imagina se eu sair do campo dos meus netos, imagina os outros netos ao meu redor que também estão ansiando por um vovô, por uma vovó. Se eu sei disso aqui do meu lado, por que não chamar? E aí, vizinhos, eu moro aqui numa casa, vizinhos aqui de volta, fala com os pais, fala, olha, eu vou sentar aqui no quintal da minha casa na terça-feira que vem à tarde e vou contar a história para as crianças. Então você adota os outros netinhos além dos seus e você está ali convivendo com eles e fazendo um negócio muito bacana. Tem casais inexperientes que estão precisando assim, de um conselho. O que eu faço nessa situação? Eu nunca passei por isso, eu nunca vivenciei isso. Às vezes esses casais não estão tendo acesso assim, com mais facilidade aos pais, porque moram distante, outra cidade, outro país. Adota. Fala, olha, eu na minha experiência posso te dar essa sugestão, eu posso contar como é que foi comigo. E aí a gente começa a ver que eu sou. E dentro de eu ser, eu vou desempenhando esses papéis. Não só ficar esperando uma demanda para que eu comece a me movimentar em torno disso. Agora, isso dentro
da sociedade, das comunidades orientais, por exemplo, é muito mais fácil, nem precisaríamos estar falando sobre isso, porque isso para eles é uma coisa muito natural, né? Eles têm uma veneração aos mais velhos, eles têm adoração aos seus ancestrais, eles têm respeito e honra, eles têm muito essa cultura de que os ancestrais, os mais velhos, eles orientam as gerações mais novas. Isso para eles é muito mais fácil. Para a gente isso é muito mais difícil. Eu acho que a nossa sociedade é muito mais imediatista, e por ser mais imediatista, ela é naturalmente excludente da terceira idade, quando na verdade poderia se privilegiar da riqueza que eles têm e da capacidade de transmitir conhecimento de geração para geração. Porque muitos de nós esquecemos que eles podem não ter a atualização tecnológica que nós temos, mas eles têm a sabedoria que nós ainda não amealhamos. E isso faria uma grande diferença. Se você junta a sabedoria das gerações mais ricas em experiência com o conhecimento tecnológico que as novas gerações vêm trazendo, isso alavanca muito uma sociedade. Não deve ser sem razão que o Japão é um país tão desenvolvido, onde há uma preocupação, uma veneração muito grande com as antigas gerações, com seus ancestrais, mas também não deixam de olhar para frente, para o futuro, para avançar tecnologicamente. Acho que essa união dessas duas capacidades de sabedoria e conhecimento novo, de novidade, faria da gente uma sociedade muito melhor do que nós somos hoje, que despreza os seus idosos. O velho ditado de que a união faz a força, ele realmente é verdadeiro. É verdadeiro, é verdadeiro. Quando a gente une, a gente aumenta a nossa força, a gente aumenta a nossa capacidade. E por um outro lado, o movimento de excluir é sempre um movimento que enfraquece. A tentativa de exclusão é uma tentativa que faz a gente enfraquecer todos os sentidos, né? Então, assim, é muito bacana. E não só em questão dos idosos, porque, assim, se eu tenho 17 anos e você tem 27, você tem uma bagagem a mais do que eu, você tem uma experiência a mais do que eu, e eu posso aprender com você. Mesmo quando certas pessoas falam, não, o plano é um pirralho. Mas se é um pirralho mais velho do que eu, ele já tem uma caminhada maior do que a minha. Então, a gente olhar para isso, para quem eu sou, é muito importante em todas as épocas da nossa vida. E quando a gente vai ficando mais velho e vai sendo menos demandado em certos papéis, a gente continua firme, porque eu não estava identificada somente com um desses papéis. Eu sei quem eu sou para além disso. Tem uma história na Bíblia que é muito conhecida, que é a história de Moisés, né? Quando foi chamado, quando foi levantado, comissionado para tirar o povo que era escravo no Egito e levar para a Terra Prometida. E Moisés falou assim, mas quem sou eu para chegar na frente do grande faraó do Egito e dizer, o negócio é o seguinte, faraó, libera aí meu povo. Ele falou, quando me perguntarem quem está me mandando ir lá, o que é que eu vou responder? E a resposta foi, diga que eu sou, mandou você. E aí, se a gente pega dentro da Bíblia atributos de Deus, tem assim uma infinidade. Mas Deus não usou nenhum deles. A palavra foi eu sou. E essa é o grande barato da vida. É a grande descoberta que a gente tem que ter diante da gente. Quem eu realmente sou. Para além dos meus papéis, dos meus atributos, quem eu sou. E é muito interessante você falar isso, porque normalmente quando perguntam para nós quem nós somos, a primeira resposta natural que a gente procura na cabeça da gente é dizer alguma titulação, né? Quem eu sou? Eu sou engenheiro, eu sou pedreiro, eu sou carpinteiro, eu sou jornalista, eu sou psicanalista, eu sou comunicador. A gente fala sem... o natural da gente é dar a nossa qualificação. Desde crianças nós já somos perguntados, o que é que você quer ser quando crescer? A gente não pergunta assim, e aí, quem é que você quer ser? O que que você gosta? O que que você quer ser? Então é a titulação, né? Eu acho engraçado quando eu pergunto a alguém, nada contra, cada um age da forma que quiser. Não, lógico. Se você pergunta assim, como é seu nome? Aí a pessoa fala, professora fulana, doutor fulano. Esse não é seu nome. Se eu sou a professora Deise, o meu nome é Deise.
Então é esse eu sou, é saber de fato e de verdade quem eu sou. E o terceiro ponto, que foi o que gerou mais bate-papos aí hoje, que é a questão da teimosia, né? E aí, num dos grupos que eu estava, o pessoal até falou assim, como era um grupo de família, todo mundo ali, ninguém estava sendo ofensivo, mas estava brincando, falou, os velhos são todos teimosos. Aí alguém falou, são os adolescentes que são teimosos de verdade e tal. E aí o tema da teimosia ficou assim, bem, bem bacana. E teimosia, assim, olha, eu sempre digo isso. Tanto emoções como características, elas são neutras. Então, assim, eu vejo muita gente falando, as emoções positivas, as emoções negativas. Emoções são neutras, elas são emoções. Todas elas têm o seu lugar, todas elas são lícitas, todas elas cabem dependendo da situação. Então, emoções são neutras e características são neutras. A gente às vezes fala assim, fulano tem umas características que são negativas. Características são neutras. O uso que eu dou para elas é que vai fazer toda a diferença, assim como a emoção, né? Então, por exemplo, se eu estou no enterro de alguém que eu gostava, que eu amava, não vai ser a emoção da alegria que eu vou estar experimentando ali de uma forma assim tão esfuziante. Eu posso estar grata pela vida daquela pessoa, alegre porque eu pude conviver com ela, mas eu vou estar também muito triste nesse momento de despedida. Então a tristeza cabe em qualquer lugar. E é como eu uso que faz a diferença. A raiva é uma emoção básica, comum a todo mundo. Eu posso sentir raiva de você e falar, Jansen, ou eu posso sentir raiva de você e querer matar você. O problema não foi da raiva, o problema foi a forma como eu uso. As características também. Então, tem característica nossa que a gente gosta de tentar excluir. Como eu já falei, a tentativa de exclusão sempre enfraquece. Então, se eu percebo em mim a teimosia, tentar excluir é uma forma de me enfraquecer. Agora, se eu percebo a teimosia e olho para ela como uma característica, é neutra, aí eu decido que uso que eu quero fazer dessa teimosia. Tem gente que venceu um obstáculo muito grande justamente pela teimosia. Enquanto estava todo mundo desistindo, com a teimosia, aquela pessoa ali conseguiu batalhar em frente, se esforçar um pouco mais e alcançar um resultado bem bacana. Que no caso é mais do que uma teimosia, desculpe de interromper, nesse caso é muito mais do que uma teimosia, é uma tenacidade, né? É uma pertinência, é uma persistência. A gente pode classificar como persistência, como tenacidade, como teimosia, mas é assim, esse impulso que me leva a persistir um pouco mais, a insistir um pouco mais, enquanto tem gente desistindo. Isso é muito legal. Então, assim, teimosia em si não é uma coisa negativa. É o uso que eu dou para ela que vai diferenciar tudo. Independente da nossa idade, a gente pode olhar para o que está acontecendo na nossa teimosia. Eu estou usando isso para me impulsionar ou eu estou usando isso para quebrar a cara? Porque uma outra forma de eu usar teimosia é assim, né? Eu estou vendo que o negócio não está dando certo, aí estou indo lá, estou quebrando minha cara, estou me arrebentando e continuo insistindo naquilo. Então, é o uso que eu estou dando, independente da nossa idade. E eu acho que no quesito teimosia, nesse nosso tema de hoje, às vezes a gente tem essa questão que você falou, que aqui no Ocidente a gente tem uma forma diferente de olhar para os nossos idosos, e às vezes isso dói, eles se doem com isso. E aí, se eu estou me doendo com alguma coisa, eu às vezes quero teimar com aquilo. E eu posso teimar de uma forma, não é a teimosia, a forma que eu vou usar, eu posso teimar de uma forma que seja mais legal, que traga um resultado melhor, ou de uma forma que traga resultados não tão legais assim. Então, ficar insistindo naquilo que não faz bem, às vezes até por birra e por pirraça, é uma coisa que a gente faz independente da idade. Eu faço, você faz, todos nós fazemos isso. E às vezes, justamente por não estarem sendo ouvidos como gostariam, os nossos idosos usam a teimosia dessa forma para se impor e para mostrar, eu estou aqui. Se rebelam. A minha opinião conta, aquilo que eu penso vale, aquilo que eu penso faz a diferença e eu quero isso.
E às vezes eu fico tão acirrado nisso que aí eu fico usando a teimosia de uma outra forma. Mas, de novo, isso independe da idade. Eu posso fazer isso com qualquer idade que seja. E a gente pode usar a teimosia de uma forma que seja bem positiva. Nesse momento de quarentena, uma coisa que a gente viu, estou falando aqui de Brasil, não estou falando de outros lugares, né? Foi que muitas vezes os mais jovens até fizeram isso mesmo. Fizeram uma imposição para os mais velhos. Olha, você tem que fazer assim, 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 desse jeito, desse. E a gente esqueceu um pouquinho que os nossos idosos têm sabedoria, que eles têm mais experiência e mais vivência do que os mais jovens. Então, a gente também pode ouvi-los. Olha, a gente acha que isso aqui fica melhor desse jeito. O que você acha? E aí, juntos aqui a gente discute e chega num lugar. Porque, às vezes, os mais jovens querem impor muita coisa para os mais velhos. E aí gera uma teimosia lá que quer brigar demais. E aí a gente aqui quer brigar demais também e fica uma briga só. E eles acabam se rebelando. Agora, você acha que dentro dessa teimosia, digamos assim, vamos usar essa expressão, dentro dessa teimosia deles saírem mais do que deveriam, de se isolar, de ficar recluso, vai um pouquinho da sensação de solidão que eles acabam sofrendo durante essa quarentena, e aí eles precisam se expandir, precisam sair, precisam ver gente, precisam ver movimento, ou isso não está ligado diretamente à questão dessa sensação de solidão, de esvaziamento da própria existência? Eu acho que sim, que está ligado sim. Às vezes, por eu estar me sentindo, e aí não é só uma coisa dos idosos, é uma coisa de todos nós. Tem gente que está dentro de casa pirando, literalmente, porque está sentindo falta do contato, de sair, de ver gente, de ver sol, de ver rua, de ver o movimento de vida. E às vezes, alguns idosos estão numa situação assim, vamos dizer, um casal mais jovem, está ali o casal, mais 2 filhos e tal, e às vezes os idosos estão só um casal ou só uma pessoa, e isso fica muitas vezes muito pesado. E aí é o que eu digo, a gente tem que... Não existe receita de bolo. Mesmo nesse período todo de quarentena, independente da nossa idade, a gente não tem... E em qualquer situação da vida, a gente não tem uma receita de bolo. Então, assim, não pode sair de jeito nenhum. Pode sair para algumas coisas. Quem é que pode determinar isso como igual para todo mundo? Quando chegou o coronavírus, os cientistas não sabiam como agir, os médicos não sabiam, os governantes não sabiam, nenhum de nós sabia. Então, a gente tem que ver agora o que vai se adequando melhor a cada situação. Outro dia, uma pessoa conversou comigo, e é uma mãe de um filho jovem, uma criança, e esse menino tem vários probleminhas, várias questões. E ficar trancado dentro de casa... Para ele, estava sendo pesado demais, demais. Aí todo mundo fala, sim, mas a gente tem que respeitar a quarentena, não é para ir para a rua, não é para fazer. Mas ela me falou que fez o seguinte, botaram os 2 a máscara, entraram no carro, dentro da garagem, saíram e deram uma volta pela rua, só para andar de janela fechada, de máscara, só para o menino poder olhar um pouco a rua, porque já estava há vários dias dentro de casa. E isso, na minha opinião, foi melhor do que ficar em casa, só trancado em casa e ter problemas mais sérios. Então, assim, ela tomou os cuidados, as precauções que conseguiu e fez isso. E Perfeito. aí eu vou dizer que tem que ser isso para todo mundo? Não. Não. Cada um vai olhar a sua situação e ver o que pode fazer, como vai agir. Cada um vai ter a sua sensibilidade, né, de como vai resolver o problema que vê crescer diante de si. Uhum. Não dá para você dizer que o problema, da maneira que você resolveu, o mesmo problema eu vou resolver da mesma forma. Porque pode ser que para mim não funcione a sua solução. Isso se aplica para todo mundo e para todas as idades. Para todo mundo e para todas as idades. Muito bem. Em todos os tempos. Em todos os tempos. Muito bem. Olha, nós tivemos aqui mais uma live com a minha querida Deise Oliveira. Obrigado, Deise, por mais uma vez poder estar comigo aqui batendo papo sobre as questões que estão
crescendo de importância dentro da quarentena, né? Nós vamos seguir fazendo isso. Você que está nos assistindo aí, toda segunda-feira a gente vai estar aqui, um bate-papo às 19h30 com a Deise Oliveira, aqui falando no Papo de Quarentena. Vamos botar com esse nome agora, tô bacaninha, assim como você criou. Ficou muito legal. Se você tiver a fim de mandar para cá um assunto que você queira que a gente converse, que a gente discuta aqui, pode colocar aí nos comentários, mesmo depois de terminar a transmissão, porque depois a gente vai pegar esses comentários e vai guardar. E na semana que vem a gente vai trazendo esses assuntos para bater papo com vocês, tá bom? Obrigado para todas as pessoas que participaram conosco. Obrigado, Deise, mais uma vez. Obrigado, pessoal que nos assistiu também pelo Facebook da Link ao Review. E a semana que vem, se Deus quiser, Eu queria dizer um beijo grande para coisinha. vocês. Além Pode do falar à papo vontade. aqui na quarentena, justamente até por essa questão da gente estar se sentindo sozinho, estar se sentindo isolado, a gente criou também um chá na quarentena. Então, esse chá a gente começou assim, e estamos tomando chá com os amigos. Toda semana, cada um bebe sua caneca de chá, e a gente se encontra pelo aplicativo Zoom para tomar um chá e bater um papo, exatamente, né? Faz parte. E a gente está se encontrando semanalmente. Quem quiser, deixa um recadinho aí, que aí eu mando o link. A gente está se encontrando semanalmente para tomar esse nosso chazinho, bater esse papo e poder manter essa conexão aqui uns com os outros, mesmo em tempo de isolamento. Mantendo a sanidade na quarentena. É necessário. Tá bom, me chama nesse link aí que eu quero participar. Combinadíssimo. Um beijo grande para você, beijo para todos. Muito obrigada Fique com Deus. A todos que estão aqui, beijão enorme. Obrigada, Jansen, a gente se vê na próxima. Se Deus quiser, tchau.